eu estava fora da telinha, né? Mas aqui estamos de volta, certo? Com mais uma lição sobre a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras. E a gente hoje vai poder ver a igreja de Colossenses. Nome estranho, né? Colossenses. Mas na verdade é uma igreja que a cidade, né, onde a igreja se localizava, se chamava Colossos. Essa igreja fica, né, ou quando ela existia, ela se localizava ali na Ásia. E a Ásia, criançada, ela é dividida entre a Ásia Maior e a Ásia Menor. Então, a igreja ficava ali localizada pertinho ali da Turquia. Turquia, pertinho da Rússia. Então, ficava bem ali. Na Ásia, como alguns chamam de Ásia Maior. Certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho dessa igreja, que tem muito a nos dizer, e ela é riquíssima, riquíssima, porque a carta que Paulo escreve e envia aos irmãos fala muito da pessoa de Jesus Cristo, para que esses irmãos acreditem fielmente no que eles escutaram quando a igreja foi fundada. Então, a igreja dela não foi fundada, gente, primeiramente, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Então, existem algumas igrejas na Bíblia, que a Bíblia vai dizer, que algumas delas não foram fundadas pelos apóstolos, entendeu? Então, assim, igrejas foram sendo fundadas através da palavra de Deus sendo espalhada, através dos seus fiéis, os cristãos. E aqui, a igreja de Colossenses foi fundada por dois grandes servos, Epáfras e Filemon, dois gentios. Alguns dizem que eram gregos, né? Porque quando Paulo vai para Éfeso, né? E Paulo funda essa igreja e permanece ali durante 3 anos, é encontrado lá Filemon e Epáfras. E esses dois irmãos se convertem ao Senhor. Filemon, ele é conhecido por ser um escravo, um ex-escravo, que estava fugitivo, né? E estava aparentemente devendo, né, alguma coisa ao seu senhor. E então, nós temos aí Epáfras e Filemon. Já Epáfras, a Bíblia não descreve muito o que ele fazia antes, mas o que se sabe é que ele era um grande servo do Senhor, um fiel, que honrava com seus compromissos. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, vai chamar de Epáfras de fiel, servo fiel, escudeiro, que cumpria com os desígnios de Deus, que fazia o possível para cumprir os propósitos divinos. Então, a igreja é fundada pelo Epáfras e Filemon. Aqui dá para a gente ver que a igreja foi ali, começou na casa de Filemon. Filemon morava ali em Colossos. Então, a igreja começou a se reunir em casa, né? Começaram a crescer, começaram a ouvir mais pessoas, até que a igreja é estabelecida, né? Até que há uma boa quantidade de membros, né? Aparecem alguns judeus e há uma mistura entre judeus e gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não eram judeus, né? Que não nasceram em Israel, que não se consideravam como judeu. Eles acreditavam no que os gregos diziam, né? Que existiam outros deuses além do Deus cristão, né? Existia o Zeus, por exemplo, né? Existia o Poseidon, por exemplo. Então eles acreditavam em muitas coisas pagãs. E então a igreja foi crescendo com essas pessoas. Mas só que no começo essas pessoas eram fortalecidas com a verdade. Foi por isso que elas vieram ao cristianismo. Então,
chega um momento que a igreja vai crescendo, em que Epáfras chega até um certo momento perder um pouco do controle. A gente vê isso pela descrição do capítulo 1 e o começo do capítulo 2. Porque a igreja estava tendo ensinamentos que não procedia, que não vinha do cristianismo. E então Paulo vai falar, envia essa carta para que os irmãos sejam repreendidos, para que eles expulsem esses ensinamentos, pois estava sendo questionado a divindade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo não veio em carne, que a carne, o corpo humano é ruim, completamente ruim, e que Deus não poderia vir em carne humana, na pessoa humana, apenas espiritual. Então, quando as pessoas viam Jesus Cristo, eles não estavam vendo carne, mas um espírito ali. E Paulo envia essa carta para combater esses falsos ensinamentos. Tanto é, que quando Paulo vai dizer aqui no versículo 12 do capítulo 1, Paulo vai dizer assim, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Aí aqui no versículo 15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. No decorrer dos versículos, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, nele tudo subsiste. Ele está dizendo aqui, basicamente, que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo, sim, ele veio em forma humana. E, aqui no versículo 20 do capítulo 1 vai dizer assim, e havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Ele está dizendo aqui, olha, Jesus Cristo ele veio sim em carne humana, tanto é que ele foi morto na cruz. E através do seu sacrifício, fomos reconciliados. Paulo vai falar aqui do império da luz e o império das trevas. Através do sacrifício de Cristo, fomos transportados para a luz. Então, este é o ensinamento que os colossenses deveriam guardar em seus corações, deveriam ser fiel a ao que eles escutaram no começo. E então, Epáfras e Filemon se sentem fortalecidos com esses ensinamentos, e a igreja, depois ela vai continuar a crescer, agora com alicerces que vieram dos ensinamentos dos apóstolos, que vieram de Jesus Cristo. Antes, os alicerces estavam meio que balançando, porque estavam vindo falsos ensinamentos, mas agora com os ensinamentos dos apóstolos, a igreja ficou mais segura. Então, esta foi a lição de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp dos papais, pois será de boa ajuda a opinião de vocês. Então, tchau, criançada!